Feliz aniversário, Cascavel! Hoje é uma data muito especial. A nossa cidade completa 70 anos. Cidade onde eu nasci, que acolheu e acolhe tanta gente. Bom dia, professor Celso. Bom dia, Toniela. Bom dia a todos. Bom dia, Cascavel. Feliz aniversário. Professor, o senhor é daqui de Cascavel mesmo? Não, eu sou do estado de São Paulo, mas faz 31 anos que eu estou em Cascavel. Cidade que me acolheu profissionalmente, que me acolheu como vida, como pessoa. Cidade onde criei meus filhos. Uma cidade linda, uma querida cidade. E é para essa linda cidade que dedicamos o Agrofag de hoje. E começamos com história. São 7 décadas marcadas pela força de trabalho de pioneiros que não imaginavam que Cascavel se tornaria a capital do agronegócio. Em 1930, quando o Inhojeca Silvério veio para cá, ele veio com os parentes e se estabeleceu ali na encruzilhada, onde a estrada, nós chamávamos, é o começo da estratégica, ela bifurcava em direção a Porto Mendes, que hoje seria o caminho de Toledo, de Elopeí, Toledo, e também de Cascavel ia para Santa Helena, via Boa Vista, que hoje é Céu Azul. Essa é a grande bifurcação que havia, por isso encruzilhada. Aliás, para falar em encruzilhada, pouca gente sabe aonde que era a tal encruzilhada. A encruzilhada é o lugar exatinho do centro da encruzilhada, como a gente diz, era ali na esquina onde é hoje a Avenida Brasil e a Oswaldo Cruz. Bem na esquina, Avenida Brasil e Oswaldo Cruz. É aquela esquina ali. Tanto que ali era o bar do fundador da cidade, do Tio Jeca. Um povoado sem as mínimas condições, sem energia elétrica, sem água potável. Porque aqui não tinha nada, era um samambaial, como a gente dizia na época. Cascavel, o que tinha muito mesmo, era jagunço. As terras não eram legalizadas, era tudo terreno possessório aqui, tudo terra livre. Quem chegava primeiro tomava posse. Da década de 50, principalmente, a questão fundiária atingiu principalmente Cascavel. Cascavel era citada como terra de bandido, de grileiros, né? E, na verdade, houve muitas injustiças, né? Quando, então, muitos agricultores tombaram na defesa de suas posses, porque as terras eram tituladas não para aqueles que estavam na terra, e sim, muitas vezes, para aqueles que estavam no asfalto. E quando eles vinham aqui, vinham a terra ocupada por poceiros, que na realidade seriam os verdadeiros proprietários. Mas isso influenciou de que acontecesse então aquela vida dos célebres jagunços, né, para tirar aqueles poceiros das terras. Mas essa fase também foi passando, né? No final da década de 40 já houve aquela abertura da estrada do Piquiri para o norte do Paraná. Alguém descobriu naquela região lá um morador que plantava café. E isso, aí perceberam que as terras do Piquiri eram apropriadas para o café, tinham todos os detalhes para a produção de café. Cascavel teve cafezais maravilhosos, coisa mais linda. Tanto que hoje, onde nós temos ali o nosso centro de convenções, ali era do Instituto Brasileiro do Café. A região realmente era produtora de café. Depois começaram a vir as geadas, uma geada atrás da outra. Todo ano vinha uma geada forte e a geada foi assim, dizimando os cafezais, né? E o pessoal desanimou. Paralelamente a esse movimento para essa região, vieram esses do sul. Os madeireiros, aqueles experientes em madeira lá do sul, descobriram que aqui os pinhais eram mais fáceis de serem explorados e derrubados. Nosso território era mais plano, mais fácil. Os primeiros que aqui chegaram vieram com suas máquinas devoradoras, né? As máquinas devoradoras eram o trator, motosserra e tal, a fim de extraírem a madeira. As maiores serrarias que já existiam aqui eram as serrarias da Industrial Madeireira,
Eles tinham 3 serrarias aqui, tinha a Piqueri, a São Domingos, que depois incendiou-se, e tinha a Central, que era aqui do lado de Santa Teresa. Porque houve uma época em que Cascavel tinha assim, aproximadamente 150 serrarias. E daí, com o vento, trazia muita serragem para a gente. E queimava muita casa ali, na época também, ali em volta da casa da gente. Casa de madeira vivia queimando. Daí constava que eram de fagulhas dos chaminés dali da serraria que caía nas casas e queimava. Não sei se era verdade mesmo. Exportaram muita madeira através de Foz do Iguaçu, madeira que ia lá para a Argentina fora, né? E também daqui de Cascavel, houve uma contribuição muito grande de madeira para a construção de Brasília. Para se ter uma ideia, só a Industrial Madeireira tinha mais de 500 mil pinheiros. E esses pinheiros, aos poucos, foram desaparecendo, né, com a exportação da madeira. Isso foi um fator econômico muito importante, mas um dia acabou. Quem tinha serraria foi fechando e foi vendendo as terras para outra, coisa que o valha, e terminou esse ciclo também da madeira. Terminando a reserva florestal de Araucária, aí passamos a uma outra fase econômica que foi a que perdura até hoje, que é a agricultura. Surgiu então a mecanização da lavoura, né? A terra foi se transformando, foi feita de estocagem, e hoje o que nós víamos na época o grande ciclo que se iniciava, o ciclo da plantação do soja, do milho, do arroz, do feijão e assim por diante. Major Haroldo foi o primeiro que plantou soja. Ouviram falar na tal da soja. Ele plantou uns 10, 12 alqueires de soja ali, inicialmente. E a soja veio bonita, né? E o pessoal dizendo, não, mas que maravilha disso e daquilo. E aí, quem tinha terra lá na região do Piqueri, ali hoje na cidade de Cafelândia, Nova Aurora, por ali, o pessoal se entusiasmou e começaram, então, derrubaram os cafezais, né? Cortaram da raiz, arrancaram tudo, procederam à erradicação do café e começaram a plantar o soja. E assim é que aconteciam as coisas, né? Tudo era dessa forma, com muita dificuldade e tudo, né? Hoje até é inacreditável a gente lembrar aqueles tempos e ver como tudo se transformou, né? Hoje Cascavel, eu sempre digo, é motivo de orgulho, de admiração, não só a nós cascavelenses, mas ao Paraná e a toda a grande nação brasileira. Professor, importantes esses depoimentos que narram a nossa história, né? Correto, Antoniela. Você veja bem, esses depoimentos, eles passam desde a fase do extrativismo, né, da madeira, né, para a fase do café, do trigo, da soja. E hoje nós vemos esse agronegócio tão pujante na região, da bovinocultura, suinocultura, avicultura, piscicultura, né, esse agronegócio integrado, trazendo esse sucesso para a nossa região. E para alcançar esse status de potência do agronegócio, foi preciso muita dedicação das primeiras famílias que chegaram aqui. A nossa equipe foi até o distrito de São João do Oeste, onde grande parte dessa história se mantém viva. Hoje comemoramos o aniversário de Cascavel e para entender toda a história do município, nada melhor do que conversar com os pioneiros, os primeiros moradores que desbravaram toda essa região. Grande parte deles moram aqui no distrito de São João do Oeste. Então, a partir de agora, eu te convido, junto comigo, a fazer uma viagem no tempo. Aqui ao meu lado, o seu Severino Pietzarca, que é um dos pioneiros aqui da cidade de Cascavel. Seu Severino, quando que a família chegou aqui na região? A mudança foi chegado em 46, dia 10 de maio de 1946. E de onde que a família era? Canoinha, Santa Catarina. Santa Catarina, e foi uma viagem longa, de carroça, é isso mesmo? De carroça, 27 dias de viagem.
E vocês chegaram, já se instalaram aqui na região? Já. Aqui no distrito de São João? Aqui do distrito de São João. É? E o que tinha de plantações por aqui? Aqui ó, era uma planta, serviço era tudo braçal, né? Era milho, feijão, trigo, já estavam plantando, arroz, as coisas mais de primeira necessidade que era para o consumo e alguma coisa que sobrava para vender, tinha alguém que levava para a Foz, ali em Cascavel, vendia muito pouco, a cidade era pequena, mas tinha que se virar, né? E era difícil de vender. E por falar em memórias, lembranças, o senhor tem um museu que fica aqui, aqui ao lado da sua casa, é isso Sim, mesmo? Tem. Podemos visitar? Podemos. Então vamos lá? Vamos. Seu Severino, então esse aqui é o museu? É, o menor que representa. É, e foi o senhor mesmo que reuniu todas essas peças? Fui eu. E foi difícil para reunir tudo isso? Eu fui com os amigos aí, cederam uma peça, uma parte eu comprei, fui pegar lá em Santa Catarina, fiz 2 viagens para lá, que eu consegui arrumar as peças mais importantes. Tudo peças da agricultura. E que contam a história daquela época, né? Que conta a história. Então vamos começar a contar a história apresentando algumas das peças que estão aqui em exposição. Por exemplo, essa carroça aqui. Ela tem história, né? Ah, sim, a carroça foi o que mais fez eu fazer o museu, foi a carroça, que eu não quis se desfazer dela. Daí eu estava com ela meio mal arrumada já quase na chuva, daí eu peguei, fiz esse barraco e ponhei a carroça e comecei a reunir as outras peças. E naquela época as viagens eram feitas todas de carroça, Todas né? de carroça. O senhor pode apresentar ali como que é o interior pra gente? Não, aqui ela não está bem como era para ser, porque eu ponhei o colchão de palha coberto aqui para uma demonstração, mas isso não existia, né? Isso aqui é a parte, só que eu ponhei para mostrar. Aí pagava o imposto da época ali desse. Essa aqui é a última placa, se não me engano, de 58 de Cascavel. Daí eu tenho um documento de uma carroça que é emplacada em Foz do Iguaçu. Carroça era emplacada, então? Emplacado, pagava um imposto lá na Foz. Esse daqui é um documento, então? Documento da carroça. Do imposto, do emplacamento da carroça. É tipo um veículo. E o que mais que o senhor tem aqui para a gente acompanhar? Aqui é uma máquina de cortar pasto, que nós na época cortava a palha de trigo, de centeio, para tratar as criação. E o senhor comentou que algumas peças aqui têm mais de 100 anos. Tem várias peças. Essa aqui é uma delas, aquela máquina de costura também. Bom, essa aqui é só uma parte e tem muitas outras peças no decorrer do museu. Vamos conhecer, seu Severino? Dá para nós caminhar. Seu Severino, essa daqui já é outra peça que tem mais de 100 anos aqui do museu. Essa aí tem. Essa aqui, eu não cheguei a trabalhar com essa peça, mas ela fazia até farinha do trigo. A primeira grade niveladora que apareceu na época que eu era criança era dentro de madeira. A mulher também participou ativamente da construção de Cascavel. Essa parte da história, quem conta é a Dona Maria, que nasceu no distrito. A Dona Maria é outro exemplo de pioneiros aqui na cidade de Cascavel. Dona Maria, quando que começa a história da senhora com o município? Eu nasci aqui no São João, bem ali, nasci aqui mesmo. Uma irmã minha mais velha, já morta, nasceu aqui. Eu e os 2 gêmeos nasceram aqui. E os outros vieram de Santa Catarina, de Itajaí. A minha mãe com meu pai vieram para cá. Vieram para cá para procurar melhor, né? Terra, diz que a terra era muito boa, né? Isso, vocês eram em quantos irmãos? 9. 9 irmãos? Eu 9. Com 9 irmãos? 9 irmãos. O mais velho, quando meu pai morreu, eu tinha 12 com 13 anos. E quando o pai da senhora ele faleceu, como é que ficou o trabalho aqui? Pois daí ficou mais pesado para minha mãe, daí ela tinha que lidar com a carroça sozinha, o cavalo, né?
planta. Ela que tinha que dominar tudo, né, a lavoura, porque daí ele morreu, né, daí ela que tinha que tomar conta. Dona Maria, como que era a vida das pioneiras naquela época? A pioneira, ela sofria. As mulheres, elas tinham que trabalhar junto com o marido na lavoura, trabalhar de cedo à noite, cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar do marido, né? E as mulheres eram batalhadoras que nem os homens. Era junto com o marido para roçar, carpir, quebrar milho, tudo, né? O seu Adão foi um dos primeiros moradores do distrito de São João. Ele vivenciou toda a história e hoje relembra cada momento. E o seu Adão é outro exemplo de pioneiro aqui no distrito de São João. Ele tem 97 anos, é isso mesmo, seu Adão? Sim, é 97. 97 anos. E quando que começa a história do senhor com o município de Cascavel? Começa a história assim que a gente veio para cá em 1978, né? Que a gente chegou por aqui. Então a gente chegou aqui, meu pai ficou morando por aqui, arrumou uma posse para ele, porque naquele tempo era posse. A gente não comprava terra aqui. E como que, o que o senhor encontrou aqui na região? Como que era? Aqui era mato, tudo mato. Tudo, né? Mato? Tudo mato. Seu Adão, como que era o trabalho no começo? O trabalho no começo a gente trabalhava sempre tudo a braço, né? Então, aqui para fazer roça, derrubar o mato, tinha que derrubar mato, que era mato. Tinha que ocupar a foice e o machado. E uma serra para a gente serrar, derrubar a árvore, o pinheiro, né? Então, para a gente fazer roça, primeiro tinha que roçar ela por baixo, daí derrubava o mato, para quando secava, queimava para daí plantar. E o senhor imaginava que Cascavel se transformaria, lá naquela época, se transformaria o que é hoje? Nunca se pensava, mas nem pensava na ideia de ver o que... A gente ainda não, parece que a gente não viu tudo ainda o que tem, mas a gente não tinha na memória que acontecesse isso que podia Cascavel viver. É mesmo que a gente se criou no interior, a gente não conhecia muita coisa também. Muitos pioneiros de Cascavel se instalaram no distrito de São João do Oeste. Mas qual foi o motivo do interesse nessa região? A Graciele é historiadora e professora lá no Centro FAG e também nasceu aqui no distrito de São João. E eu acredito que você tenha essa resposta para a gente saber por que esse distrito tem tantos pioneiros. Por que eles se instalaram por aqui? O processo de colonização aqui em Cascavel, ele se deu um pouco diferente. Então não houveram companhias que compraram áreas e venderam isso aos colonos. Houve um processo que a gente chama de poceiros. Então os colonos chegaram e delimitaram a sua área, tomaram posse dessas áreas e depois, mais tarde, que eles conseguiram a documentação definitiva. Então talvez isso explique um pouco essa diferença que aconteceu aqui em São João e em algumas áreas da região em relação a outros locais. Então, talvez por isso aqui em São João nós temos famílias desde a década de 30, que eram colonos descendentes de poloneses, a maioria deles, enquanto em outros municípios próximos aqui nós temos famílias que chegaram um pouquinho mais tarde, por conta dessa interferência das companhias colonizadoras. Muito interessantes essas memórias trazidas na reportagem, né, professor Celso? Memórias são importantes. Ela lembra um passado, e o passado não deve ser esquecido. E esse pessoal aí está de parabéns por guardar isso daí, e isso fica um legado para os povos, ou fica um legado para a região. Isso me lembra também da minha família. Eu, quando vou visitar a propriedade do meu pai, que hoje é do meu irmão, e a gente vê lá o carro de boi, a canga, me retorna ao passado, me faz lembrar da minha infância, me faz lembrar da minha época de adolescência, onde a gente trabalhava com isso. É muito importante ter isso na história de um povo. E quem também está com a gente comemorando os 70 anos de Cascavel é a Isa. E ela fala sobre o trigo. Olá pessoal, bom dia Antoniela, bom dia professor Celso. Em destaque nessa edição do aniversário de Cascavel, nós não podíamos deixar de tratar de um cereal que fez parte desse desenvolvimento e que durante essa semana teve um dia especial só para ele, que é a cultura do trigo, o segundo cereal mais produzido no mundo.
O trigo é um cereal de importância mundial e no Brasil o Paraná é o maior produtor. Aqui no nosso estado ele teve a primeira menção em 1820 nos arredores de Curitiba, mas começou a crescer e se desenvolver a partir da década de 60. E durante a safra desse ano, vocês acompanharam comigo aqui na Fazenda Escola vários momentos em que os alunos do curso de agronomia foram a campo para aprender um pouco da prática e do manejo da cultura, como vocês veem agora. Eles participaram do plantio, acompanhando toda a regulagem da plantadeira e conferindo também a profundidade das sementes. Participaram de atividades para entender um pouco mais sobre a aplicação de defensivo agrícola com o pulverizador autopropelido e com o drone. E não menos importante, participaram ativamente da colheita. E agora falando da nossa região, no município de Cascavel, segundo o DERAL, na safra passada nós chegamos a 2,27 bilhões de reais. E este ano, mesmo com todos os intempéries climáticos, nós tivemos uma produtividade média de 2.860 quilos por hectare. Então nós analisamos que o trigo é uma cultura muito importante para o desenvolvimento da nossa região e também para a Fazenda Escola, já que os nossos alunos são capacitados na cultura diretamente na lavoura. Nos vemos no próximo programa e até mais! Professor Celso, o trigo também faz parte dessa evolução do setor agro em Cascavel, certo? Com certeza. O trigo principalmente porque a região de Cascavel, ela é uma região apta ao plantio do trigo. E essa dobradinha, trigo e soja, há um aproveitamento dos equipamentos que se planta trigo, o mesmo para a soja. Então é importante no agronegócio esse processo. E mesmo o trigo, como ele é financiado pelo governo, existia um financiamento muito bom, onde você colocava uma adubação muito boa. E aí você entrava com a soja com uma adubação um pouco menor. Então esse casamento trigo e soja foi excelente para a região. Chegou a hora de conferirmos os preços do mercado agrícola. Nessa semana, a saca da soja fechou em R$ 150, a saca do milho em R$ 78 e a saca do trigo fechou em R$ 88. Olá, meu nome é Maria Beatriz Orso, falo em nome da Comissão das Mulheres do Sindicato Rural de Cascavel. E é em nome dessas mulheres que deixo aqui a nossa gratidão por essa cidade onde eu não nasci, mas que considero minha há 41 anos. Gratidão por essa cidade que ao longo desses anos tanto vem crescendo, proporcionando à mulher produtora rural, através de capacitações, a oportunidade de inserir-se nas ações de suas propriedades, nos sindicatos rurais e até em órgãos públicos, fortalecendo o empreendedorismo no agronegócio e contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns, Cascavel. Orgulho de fazer parte dessa cidade. Depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com dois pioneiros de Cascavel, Seu Assis e Dona Nair Gurgax. A gente volta já! Voltamos com o Agrofag e a homenagem para Cascavel continua. Por isso, nós temos o prazer em receber aqui no estúdio Seu Assis e Dona Nair Gurgax. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. E Cascavel não para de crescer, né, Seu Assis? Na verdade, 70 anos comemoramos agora. Cascavel, para quem chegou aqui em 59, onde nós não tínhamos praticamente nada, inclusive as terras eram tudo posse, não tinha documento, não tinha nada, era um puro sabambaial, o que não era pinheiro, era sabambaia. E eu lembro muito bem naquela época que a tendência do povo, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se deslocarem para Palotina, Toledo, Rondão,
porque nunca se imaginava uma agricultura na nossa região aqui, principalmente no município de Cascavel. E, lógico, eu quando vim para cá, com 16 anos de idade, onde meus pais pediram para que eu viesse a conhecer o Oeste, eu percorri toda a região aí, Foz do Iguaçu, Medianeira, Palotina, Toledo, Guaíra, para nós se fixar numa dessas vilas, porque naquela época tudo era vila. Aí eu imaginei, falei, ó, e Cascavel é um entroncamento e é ali que nós vamos ficar. Apesar de que o nosso ramo não era agricultura, o meu pai tinha uma bodeguinha lá e é o que nós pensamos em continuar na cidade onde é que nós moramos, que era Cruz Machado. Aí nós resolvemos, então eu falei, eu acho que Cascavel será o futuro da região oeste do Paraná. E naquela época eu imaginava no crescimento da nossa região, mas não da maneira como sucedeu por causa do agronegócio. Com certeza, e o senhor estava certo nessa região que cresceu tanto, né, seu Assis? Naquela época eu imagino que deveria ser muito diferente do que é agora. A dona Nair chegou um pouquinho antes do seu Assis chegou em 1959, dona Nair chegou em 56? 55. 55. Como que era naquela época a cidade? É muito diferente do que a gente tem hoje? Naquela época não era uma cidade, tinha apenas aquela rua Avenida Brasil, que atravessava toda a cidade e vinha com destino a Foz do Iguaçu, mas não tinha nada, não tinha energia elétrica, não tinha um calçamento, não tinha asfalto, tinha um paralelepípedo, estava lá perto da Igreja Matriz, tinha um paralelepípedo, mas muito ruim. E a gente chegou aqui, eu vim com meus pais, meus cunhados, minhas irmãs casadas, e os meus irmãos. Meu pai veio abrir e meus cunhados a Comil, né, que ainda existe até hoje. E eu era criança ainda, né, vivia brincando por aí. A diferença hoje é muito grande, né, é muito grande. Não tinha luz. Olha, meu serviço de tarde era lavar os lampião, os vidros dos lampião e pôr querosene nos lampiões. Era o meu serviço de tardezinha fazer isso. Nossa. Então você vê a diferença que é hoje, né? Sim, com certeza. Não, a diferença. E o trabalho, já desde cedo, dona Nair, a partir dos 15 anos de idade, a senhora já começou com o trabalho, seu Assis também, já desde cedo, trabalhando para construir uma realidade diferente para aquele município bem pequenininho. Eu também trabalhava na Comil, que era do meu pai. Ficava na frente, no escritório, né? Naquele tempo era um escritóriozinho, né? Mas eu ficava lá, trabalhando lá com muito orgulho. A gente, quando saía os primeiros telefones, meu Deus, a gente ficou encantado com aquele telefone. Quando veio a primeira usina de energia que puseram lá embaixo, né? Aquela locomotiva, meu Deus, a gente ficou encantado com energia elétrica. Mas eu, quando cheguei aqui, nós fomos morar numa casa que o tio Galafaz, deu para a gente morar, até o meu pai construir as casas para nós, né? Eu cheguei aqui, lá eu estava na primeira série. Cheguei aqui, só tinha até o 4º ano. Só até o 4º ano. E daí eu subi aquela casinha de madeira que nós ficamos, tinha garagem embaixo, aí a casa, em cima tinha um sobrado. Eu ia naquela janela do sobrado, olhava para baixo assim, só mato, mato, mato. Eu lembrava da escola, eu chorava. Oh, meu Deus. Chorava. Tinha que de tarde buscar água, porque nem poço tinha. Pegava água numa vertente, longe uns 150 metros, mais ou menos, mais talvez, acho que até mais, uns 200 metros. Ia buscar água de noite, deixar tudo cheio de água. A vida era muito sofrida, meu Deus do céu. E apesar das dificuldades, veio a história de que vocês dois se conheceram. Queria entender um pouquinho mais como aconteceu essa história. E apesar das dificuldades, muita coisa boa também aconteceu naquele período, certo, dona Nair? Sim, aconteceu, né? Eu conheci ele no aniversário do Mansueto, né? Do Mansueto.
do Mansueto. Eu não lembrei teu nome. Um amigo dele, Mansueto, que estava de aniversário, fizeram uma surpresa na oficina dele, ele tinha uma oficina de marcenaria, e encostaram tudo lá e fizeram lá uma surpresa e uma confusão. E daí nós se conhecemos. Aí quando eu saí de casa, meu cunhado falou assim, poxa, neném, porque eles me chamavam de neném, hoje você tá bonita, hein? Eu falei, pois é, disse que chegou um polaco aí na cidade. Você veja. E eu não gostava de polaco de jeito. Não? Não. E disse, disse que chegou um polaco aí na cidade que é muito bonito, eu vou ver, se eu encontrar ele, é com ele, senão não. Você vê que coisa, você não vir para casa com ele? O polaco, no caso, seria então o seu Assis. É. Como foi, a partir da sua visão, o seu Assis, como foi conhecer a dona Nair? Eu conhecia a Nair, conversamos muito pouco. Naquela época o namoro era totalmente diferente de hoje, né? Mas eu imaginava ela que seria uma pessoa aqui do interior, de uma colônia do interior, e não gravei como ela gravou. Aí depois voltamos a se encontrar novamente, aí levou 1 ano e meio de namoro, logo em seguida nós casamos aí. Falando nisso, nós temos alguns registros desse momento tão especial. Vamos conferir? A gente separou aí umas imagens desse casamento de vocês dois, tão bonito. Que ano que foi, pra gente relembrar? 61. 61. O casamento que aconteceu na Matriz Nossa Senhora Aparecida, que na época não era ainda a catedral, né, dona Nair? Não era. O casamento deles dois, muito bonita essa união que aconteceu, olha só, uma lua de mel aí, né? Tinha um táxi só e nós, como nem eu, nem ela, os pais não tinham condução, nós alugamos um táxi, era o único que tinha em Cascavel, para transportar nós até a igreja e da igreja para casa. Retornar. Temos mais algumas fotos. Essa foi no noivado? Essa foi do noivado. Do noivado. Muito legal, muito bacana essa história tão bonita, né, professor Celso? Muito bonito. Temos mais imagens. Essa, a gente já começa a entrar numa outra história, né, seu Assis? O senhor pode contar um pouquinho para nós como foi esse início da Eucatura? Inclusive, estou aqui com o livro da história, com o livro de 40 anos, que na época, né, esse livro já faz um tempinho, mas é uma bela história. Aquele foi o primeiro ônibus que vocês começaram juntos essa história da Eucatur. Foi o primeiro ônibus, que lá, desde quando eu morava lá em Cruz do Machado, eu gostaria de trabalhar, se não ser dono de um ônibus, mais ou menos ser motorista de ônibus. Eu ainda era novo, 16 anos, falei, assim que eu tiver a minha carteira de motorista, eu vou trabalhar com ônibus. Eu sempre foi o meu sonho da minha vida. Então, o dia que eu comprei nós compramos esse ônibus, nós trocamos até por uma posse, porque na época não tinha, as terras não eram legalizadas. Esse ônibus nós compramos com a linha de Santa Teresa, distrito de Cascavel, por uma posse que nós tínhamos aí no Guavirá, ou na Separação. E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu vim com o ônibus, eu peguei a Nair e falei, Nair, é a segunda alegria da minha vida. Primeiro, quando nós casamos, e segundo, eu alcancei aquele objetivo desde criança, que eu gostaria de ou ser motorista de ônibus ou ter um ônibus. Hoje, um ônibus caindo os pedaços, mas era a maior alegria da minha vida. Quando ele foi lá dentro de casa me chamar, Nair, vamos lá ver o que é que eu comprei, o que é que eu consegui. Eu consegui comprar um ônibus com a linha de Santa Teresa, vamos lá ver. Eu saí lá fora para ver. O ônibus estava caindo os pedaços, assim, sabe? A gente tem que reformou. A parte traseira, assim, do ônibus estava, assim, uma brecha, assim, em cima, caindo. Eu pensei, o que é que este homem vai fazer com este ônibus, meu Deus? Ele estava contente, eu fiquei decepcionada, fiquei horrorizada, eu nunca esqueço isso. O que é que ele vai fazer com este ônibus? E tá aí, né? E foi um primeiro momento uma surpresa, sim, mas deste primeiro ônibus que veio
tanto desenvolvimento, né, seu Assis? A partir dessa surpresa, como é que prosseguiu a empresa a partir daí? Na verdade, aí nós começamos a fazer a linha de Santa Teresa, para você ter uma ideia. Lá, Santa Teresa era distrito, mas não tinha onde você dormir. Você dormia dentro do ônibus lá e nós e o cobrador para poder voltar no outro dia cedo. Depois, logo em seguida, a gente conseguiu contratar um motorista. Aí isso foi mais fácil, né? Senão eles levavam até o lanche para janta. Levavam tudo. Para ir jantar lá no ônibus, dormiam e outro dia cedo vinham. Daqui a Santa Teresa eles conseguiam fazer 2 viagens por dia. Trabalhado o dia todo. Em função da estrada. Em função da estrada. Muito ruim. Antônio, posso fazer uma pergunta? O trecho não é esse que existe hoje. Ele tinha umas quebradas alguma serraria, então levava tempo. Até porque não tinha passageiro para mais de 2 horários. Né? E aí nós começamos a abrir novas frentes. Mas naquela época, Cascavel, a região oeste do Paraná, elas já tinham sido, todas as boas linhas tinham sido tomadas pela Princesa dos Campos, na época era Rio Paraná e Sul-Americana e Nordeste. Não tinha onde você crescer, porque você ia atingir as linhas que já pertenciam a outras empresas. O que eu fiz? Capitão Leônidas Marques pertencia para Cascavel, mas para o pessoal vir pagar o imposto, eles tinham que vir por Capanema, pela área que foi hoje a reserva, pela Estrada do Colono, né? Estrada do Colono, sim. Então, o que nós fizemos? Aí acertamos com o INCRA o INDA na época, e para nós abrirmos uma estrada daqui a Capitão de Santa Teresa, Capitão. E foi o que nós fizemos. Abriu uma estradinha, porque para você ter uma ideia, o trator, a lâmina dele erguia com cabo de aço, não é hidráulica que nem hoje. Quer dizer, então, qualquer árvore, por pequena que fosse, ele já não conseguia fazer o serviço. Então, você e o fazia teu engenheiro, conta quem era o teu engenheiro. Não, só até esqueceu. O padre lá de Capitão. Sim, o Frei. O engenheiro era o Frei. E aí esse Frei me ajudou muito, né? Porque ele também era um incentivador que nem eu. Abrir essa ele estrada. do lado de lá e eu daqui para lá, para nós se encontrar. Para você ter uma ideia, Celso, para nós ter o rumo, mais ou menos, tanto o meu como o dele, nós soltava foguete, porque não tinha maneira nenhuma de você saber. Né? Hoje tem equipamento, você tem tudo. Então nós soltava foguete para bom, o caminho é esse, olha o foguete de lá. Aí eu soltava aqui, ele soltava de lá. E era o Frei que ajudava. Essas histórias que enriquecem E aí quando abrimos a estrada, ainda o ônibus era muito difícil de passar, não tinha como. Aí nós fazíamos com Jeep 4 portas a linha, né? Mas logo em seguida foi melhorando, aí nós conseguimos adquirir mais um ônibus, aí dali nós já fomos para Boa Vista da Aparecida, também fizemos a mesma coisa. Do Rio do Salto para lá, do Rio do Salto para lá não tinha estrada, também abrimos as estradas. O senhor é o responsável, então, dessa integração das estradas aqui com Cascavel, desbravador da região, né? Catanduva, Três Barras não tinha estrada, então nós fomos abrindo essas regiões justamente para... Lógico, atrás disso tinha interesse meu de aumentar a nossa frota de ônibus. Né? Então, certeza. Foi uma época difícil, quando por exemplo, o movimento maior era segunda-feira. E quem cuidava tanto da comida dos motoristas e da parte financeira de pagar as contas era ele. Quando chovia, ela se desesperava, porque, puxa, segunda-feira, dia que nós faturamos e não vai. A estrada não permitia isso, né? Inclusive, nós temos alguns registros que mostram essa realidade muito diferente. Olha só, o primeiro ônibus, né? Era lama pura. Era lama pura aqui na região, né? Inclusive, a gente... Eu ficava desesperada. Como é que eu ia pagar as contas, meu Deus? Está chovendo. Que dependia justamente da viagem, né, dona Anaí? Chovia 2. Aí eu falava para os motoristas que tinham ficado, vou fazer sopa de molão.
para vocês, porque não tenho mais o que fazer. Nossa. Para você E ter era uma ideia, um desafio, realmente. saindo da rodoviária, a rodoviária até Santa Teresa, nós tínhamos que encorentar o ônibus lá, já na saída da rodoviária, para poder passar ali onde é que é hoje a Diplomata, que tem o escritório, ali encorentar a dianteira e a traseira, porque senão ele caía no barranco. Mas o pior é ali onde é que hoje o hospital universitário tinha um mataburo. Você sabe Você o não sabe o que é mataburo. Mataburo é onde o gado passa por baixo da... É uma ponte, em cima tem os buracos assim para o gado não passar. Para passar por baixo. E esse mataburo, com a chuva, se você caísse, você caía lá embaixo. Não tinha que orientar a dianteira e a traseira. Tem que ser Passou bom. o mataburo, nós tirava correndo para ir embora. Mas é gratificante saber que participou de todo esse desenvolvimento, né? O senhor, a dona Nair, e hoje nós temos essa pujança de cidade que nós temos aqui, né? Lógico, o senhor participou e outros pioneiros participaram também, né? Então, sem dúvida. Parabéns para vocês, né? Que foram sensacionais aí. A gente sabe um pouco da história de vocês e se sente orgulhoso de trabalhar aqui nessa empresa com essa história que vocês têm. Com certeza. Com certeza. E falando um pouco sobre mudanças e desenvolvimento, a família de vocês, a família Gurgax também faz parte desse processo, né? De todo esse crescimento. Nós temos também imagens com a família, que é tão importante para várias áreas de desenvolvimento. Seu Assis, dona Nair, com os filhos de vocês. Ali são os filhos. Olha os Marcos pequenininhos. Como as coisas foram crescendo e evoluindo, né? Com certeza. Temos mais registros? Bodas de prata essa foto aí? Eu acho que foi na boda de prata. Foi sim. Essa 25 foto anos de casado. 25 anos de casado. Senhor Assis, queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando a gente fala em pioneiro, a gente pensa naquela pessoa que veio, desmatou, depois seguiu o processo normal do desenvolvimento da agricultura, mas o senhor é um pioneiro em tudo, e o senhor é uma pessoa que tem uma visão muito grande. Tem alguma coisinha vindo aí de especial? Ou para quem está querendo fazer alguma coisa, que conselho o senhor dá? Eu acho que um pouco é a sorte, precisa de ter sorte. Outra coisa, você tem que talvez pedir a Deus que te ajude naquilo que você vai pensar em fazer, porque nós, sem o nosso Senhor lá de cima, você não é nada. Então, essas coisinhas, talvez pequenas, mas que é muito importante. Foi assim que nós, tanto eu como a Nair, nós sempre procuramos a dialogar, sempre. Nunca esquecemos de fazer as nossas orações durante a noite, agradecendo pelo dia e que outro dia seja melhor ainda. Agora, se você me pergunta se tem alguma coisa pela frente, isso a Deus pertence. Sério. A família e a fé, então, são duas coisas muito importantes para vocês, certo? Inclusive, não sei se é bom falar aqui, no dia 13 de junho de 2015, né? Nossa Senhora da Janela apareceu na janela do meu quarto. Ela não tinha nome e eu não conseguia achar um nome para ela. Aí eu disse Nossa Senhora da Janela, né? Ficou por Nossa Senhora da Janela. De manhã eu levantei e olhei, será que eu estou enxergando bem? A Nossa Senhora. Ela perfeita, com um manto na cabeça, com os olhos assim olhando, com flores na mão, as fitas assim caindo, com um buquê de flores nos pés. Os sacerdotes dizem que é Nossa Senhora de Guadalupe, porque a veste dela está cheia daqueles risquinhos que nem Nossa Senhora do Guadalupe. Mas para mim é Nossa Senhora da Janela. E ela chegou numa época que eu estava precisando dela. Estava precisando muito dela, que eu até hoje, quando me lembro, eu choro, sabe? Uma história que marcou a senhora. Ela marcou. E é uma história de esperança, né, dona Nair? Claro, resolveu o nosso problema. E até hoje eu não sei deitar sem passar pela minha janela do quarto. Que bela história, né, professor Celso? Eu acredito que com essa história de esperança e emocionante, a gente volta a falar sobre a esperança também para Cascavel,
para que mais anos da cidade venham por aí, certo? Claro, é um com orgulho certeza. esses 70 anos de Cascavel, acredito que para vocês também, e com muita esperança, como a história da senhora. Cascavel cada vez vai ser melhor, porque agora o povo já escolheu. Ai, mas eu morava numa cidade grande, morava em São Paulo, morava em Minas Gerais, mas não tem como Cascavel. Por que eu vou sair daqui de Cascavel? Eu vim estudar aqui, mas eu não vou mais embora. E assim está. Por isso Cascavel está crescendo assim para cima. Ela está crescendo assim para cima, prédios e mais prédios, que eu saio e fico pensando assim, ai, que pena que eu vou morrer, não posso ficar mais 30 anos aqui para ver o futuro dessa cidade. É verdade, para ver a beleza dessa cidade daqui a uns 10, 20 anos. Seu Assis, o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar para Cascavel? Eu quero dizer que é um orgulho nós morarmos nessa cidade, justamente o que a Nelly falou, pelo povo que aqui mora, pelo povo que aqui administra, o povo do comércio, da indústria. E eu sei que muita coisa vai acontecer daqui para frente, porque Cascavel ninguém mais segura. Cascavel, para mim, conheço outras cidades, 70 anos ainda é uma criança. E olha a pujança dessa cidade. Olha a pujança, quer dizer, o que vai acontecer daqui 20, 30 anos? Como diz a Nelly, é uma pena que até lá não estão aí. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra ter os senhores aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço, pela oportunidade. Não sei se eu soube me expressar bem, mas eu desejo ao povo de Cascavel sucesso, sucesso, sucesso. Que nós vamos junto com vocês. Muito bem. É hora de conferir os preços do agromercado. A arroba do boi gordo nessa semana variou entre R$ 270 a R$ 285 reais, o quilo do suíno permaneceu em R$ 6,80 e o quilo do frango variou entre R$ 5 reais a R$ 5,07. Cascavel é uma cidade muito importante para o agronegócio mundial. Hoje, ela representa o segundo PIB do agronegócio do estado do Paraná, com 2 bilhões 270. E aqui é uma fonte de exportação muito grande para o mundo. Hoje, Cascavel, quando completa 70 anos, ela é aquilo da sua vocação natural, que foi a ousadia e o empreendedorismo das pessoas que vieram para cá. E aquelas pessoas inspiraram toda a sociedade e hoje, depois de 70 anos, nós estamos sendo reconhecidos no mundo pelo trabalho do agronegócio. Mas não podemos deixar de prestar a nossa homenagem, o nosso reconhecimento àqueles pioneiros que com ousadia e empreendedorismo chegaram aqui e fizeram de uma simples picada uma grande cidade, uma cidade que representa para o agronegócio mundial tudo que o Brasil de melhor produz. Cascavel, cidade maravilhosa, no oeste do Paraná, pujante pelo seu agronegócio. Aqui nós produzimos por excelência, somos os maiores transformadores e por esse motivo vivemos bem. Hoje na quarta melhor cidade, excelente para se viver, mas com certeza ao longo dos próximos anos seremos a melhor. Cascavel, 70 anos, parabéns Cascavel pelo seu aniversário. No próximo bloco tem uma entrevista especial com o prefeito Leonardo Paranhos, que vai falar sobre os projetos que envolvem o campo e a cidade. Essa semana nós conversamos com o prefeito Leonardo Paranhos. É claro, o tema foi o aniversário de 70 anos de Cascavel e, principalmente, os projetos que a prefeitura desenvolve para o meio rural que vão refletir na cidade também.
Neste domingo, Cascavel completa 70 anos de história e de muito crescimento. Lado a lado com esse desenvolvimento está, sem dúvidas, o agronegócio. E é justamente sobre isso que nós conversamos hoje com o prefeito Leonaldo Paranhos, para tratarmos sobre um assunto que é muito importante para a cidade, né, prefeito? Muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigado, Antoniana. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Um prazer receber vocês aqui, a sua equipe, todos. Para a gente falar da nossa cidade, que completa 7 décadas. Essa cidade nova, mas que de fato já é referência. E é referência por aquilo que você falou. O agro é a nossa marca, o nosso DNA. Com certeza. Cascavel é uma cidade relativamente nova, mas que já desenvolveu inúmeros feitos para a região no que se refere ao mundo agro, ao agronegócio. Você pode destacar algumas dessas áreas que são muito importantes para Cascavel hoje, prefeito? Claro que sim. A gente é conhecida no Paraná, no Brasil e parte do mundo exatamente pela nossa característica, né? Isso não foi feito pela prefeitura, não foi feito, foi feito pelo setor. Primeiro, a nossa característica de terra. Nós temos aqui a região que mais produz por metro quadrado do mundo. Então, o mundo, quando olha para o Paraná, enxerga de primeira o oeste do Paraná. Então, isso é uma consolidação. O trabalho feito pelas cooperativas, a genética, a pesquisa, fez com que nós aumentássemos a nossa musculatura. E a insistência dos nossos produtores. Nós temos aqui no oeste do Paraná os maiores produtores de cereais, de grãos. Aí nos preparamos e nos qualificamos para o corte de frangos, de suínos, de peixe. Então, isso tudo nos deu essa projeção. E o poder público, que não pode ficar afastado deste crescimento, o poder público não pode se contentar apenas em não atrapalhar. O poder público precisa, inclusive, liderar esse processo, mostrar o caminho, aonde nós queremos chegar, né? E atuar definitivamente. Quando a gente trata sobre fortalecimento, não podemos deixar de também comentar sobre a força de trabalho do produtor rural. Cascavel é composta aí por muitas famílias que trabalham no campo, né, prefeito? E acredito que a gestão pública também tem essa responsabilidade de garantir a qualidade de vida para esses produtores, com estradas, como o senhor comentou, com o incentivo à compra de produtos, ao acesso, principalmente às hortas também na cidade. O senhor pode comentar um pouco mais sobre isso? Claro que sim. Nós criamos, inclusive, o programa Agricultura Urbana. Nós temos uma quantidade enorme, né, de lotes na cidade de Cascavel que nós estamos transformando em horta. E com isso, aproveitando a mão de obra, inclusive, de pessoas que eram antigamente da área rural, que hoje moram aqui, que os seus filhos estão estudando. Mas não perdemos o foco da importância que é você ter uma relação de comprometimento com os nossos distritos e com a área rural. Por exemplo, por que uma criança de um distrito, Juvinópolis, São Salvador, de São João, Rio do Salto, não pode e não deve ter o mesmo parquinho que nós temos aqui nas nossas vias? A escola tem que ser a mesma escola, com o mesmo cardápio, né, para exatamente dar a essas pessoas um aceno de que nós reconhecemos a importância de quem mora, de quem habita, de quem trabalha no campo. Aliás, o que seria de nós, o comércio, o centro da cidade, sem a força agrícola? Nós não temos tantas indústrias, nós temos força na agricultura, no agro e no comércio. Agora que estamos indo para uma fase de agregar valores, de ter novas indústrias. Então, o conceito da administração é exatamente isso que você me perguntou, né? Fazer com que o poder público reconheça que o distrito tem a lâmpada em LED, agora estamos contratando, né, essa questão da internet, porque as máquinas estão todas elas equipadas, né? E a gente precisa ter essa qualidade lá. E aqui no centro, nós, por uma questão de característica, resolvemos fazer o programa da agricultura urbana, incentivar as nossas feiras do pequeno produtor. Agora vamos entrar com a feira dos orgânicos, que também é uma tendência. O poder público precisa ter um radar que entenda as necessidades das pessoas e reconhecer que nós somos o que somos porque temos as pessoas que temos. Com certeza.
Falando então sobre a Feira do Pequeno Produtor e a Feira dos Produtos Orgânicos, o que a população pode esperar daqui para frente? Como é que vai funcionar? Essa feira já é tradicional, as pessoas têm a feira como uma referência. Nós, inclusive, estamos fazendo uma grande transformação na Praça Wilson Joffre, onde eles querem ficar. Nós temos outros lugares, oferecemos outros lugares, mas eles gostam da feira lá naquele local. Então a gente está fazendo toda uma revitalização, com parquinhos, com espaço de quadras de futebol, com vegetação, com iluminação, e a Feira do Pequeno Produtor vai voltar para a Praça Wilson Joffre. Nós fizemos também a Feira do Teatro, que é a Feira do Pequeno Produtor também, a Feira de Artesanatos, né? A feira onde agrega as pessoas que produzem as suas artes e que possa comercializar. E agora já conseguimos iniciar a licitação para comprar as barracas e a infraestrutura dos produtos orgânicos, porque existe uma faixa da população que quer consumir esse produto. A cidade cresce, as suas demandas crescem também e nós temos que viabilizar. Eu não tenho dúvida que Cascavel tem aí pela frente um crescimento enorme. Nós só não podemos perder a qualidade de vida, crescer com qualidade. Muito bem, a equipe Agrofag agradece pela sua participação aqui conosco e parabéns pelos 70 anos de Cascavel e pela sua gestão para a cidade. Eu que agradeço e quero, se você me permitir, dividir aí esses agradecimentos, esses parabéns com toda a população. Governar uma cidade é preciso ter a sintonia e o apoio da população. A participação do poder público nesse momento também é muito necessária, né, professor? Veja bem, Antoniela, você tendo um poder público trabalhando nessa infraestrutura para você poder escoar os produtos agrícolas é de extrema importância. E aí nós temos que destacar o seguinte, o município fazendo a sua infraestrutura na zona rural, o Estado trabalhando na infraestrutura para escoar esses produtos agrícolas e o governo federal também ajudando isso. Esse conjunto, esse trabalho em conjunto faz toda a diferença para que o produto ou o agronegócio tenha o seu sucesso. Acadêmicos do curso de Agronomia da FAG apresentaram trabalhos de pesquisa na segunda edição do Summit, uma feira de inovação que incentiva a criatividade. E os trabalhos foram premiados. A Gran Via do Centro FAG se transformou em um parque de inovação. Neste ano, os acadêmicos desenvolveram projetos focados em duas temáticas: soluções inovadoras para os problemas reais do mercado de trabalho e produtos inovadores para contexto contemporâneo. Todos os trabalhos foram avaliados por jurados, um momento importante para despertar o empreendedorismo nos estudantes. Olha, é importantíssimo porque ele vai estar mais perto do empreendedorismo, da inovação. Eu acho que o nosso acadêmico hoje, ele precisa estar perto do mercado, saber o que o mercado está buscando, o que ele está precisando. Ao todo, foram 34 projetos inscritos, 3 deles do curso de agronomia. No grupo do Luiz, acadêmico do 9º período, um biofertilizante foi desenvolvido com o fim de promover o crescimento de plantas e garantir maior rentabilidade ao produtor. É feito à base de reaproveitamento de produtos, de resíduos sólidos orgânicos. O que seria isso? O resíduo produzido na sua casa mesmo. Resto de comida, resto de vegetais, né? Esse lixo, que seria lixo, ele é então estabilizado via compostagem e em seguida via vermicompostagem, né, que é através das minhocas, e gerando humus, né, que é uma substância sólida e rica em nutrientes. A gente fez a diluição desse produto e usa ele via foliar, aplicação foliar, ou via fertirrigação também. Então fornecendo os nutrientes tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Já o grupo do Peterson, do 5º período de agronomia, desenvolveu um doce vegano, diet e zero lactose com massa de grão de bico, um produto inédito no mercado. Nós estamos há 4 meses trabalhando, fazendo estudos, fazendo a composição. Nós levamos 4 meses para chegar nesse resultado e o resultado é muito positivo. O pessoal da banca que está fazendo a degustação, todos estão aprovando, estão gostando bastante. Eles se surpreendem com o resultado quando provam. Muitos falam que não sentem diferença expressiva de um doce convencional e comeriam tranquilamente numa festa sabendo que é um doce vegano diet também.
No grupo da Fernanda, o objetivo foi avaliar o uso de vermiculita envelopada nas análises de sementes. O composto é utilizado para melhorar as condições de germinação de plantas. Em laboratórios comerciais, a vermiculita é utilizada solta, o que causa muita sujeira e desperdício do produto. Então a nossa ideia foi utilizar os mesmos produtos, só que envelopada, a fim de diminuir o desperdício e a sujeira no laboratório. As 5 melhores equipes de cada categoria foram premiados com valores em dinheiro e o prêmio máximo para quem conquistou os jurados foi de R$3.000. Para classificar os vencedores, a banca avaliadora definiu critérios, mas a qualidade dos projetos inscritos dificultou a avaliação. Na categoria Produtos Inovadores, o biofertilizante do grupo do Luiz conquistou o 2º lugar e o doce de grão de bico do grupo do Peterson ficou em 3º. Ótimos resultados para o curso de agronomia. A pesquisa e o empreender é super importante para o engenheiro agrônomo. Então nós esperamos resultados tão bons quanto ainda melhores que esse no próximo Summit e em outras estratégias que a FAG sempre vem tendo ligado ao empreendedorismo. Vamos ver como fica o tempo para essa semana. A estabilidade atmosférica predomina em praticamente todas as regiões do Paraná neste domingo. Com isso, o sol volta a aparecer com maior intensidade e as temperaturas se elevam de acordo com as informações do CIMEPAR. Essa condição deve se manter no início desta semana, portanto será mais quente e o tempo deve permanecer firme em grande parte do estado. Em Cascavel, nesta segunda-feira, com feriado, a indicação é de céu encoberto com muitas nuvens ao longo do dia, mas não deve chover. A mínima é de 19 e a máxima é de 23 graus. Na terça, o cenário já muda um pouco, de ensolarado com céu aberto, mínima de 19 e máxima que pode chegar aos 29 graus. Já na quarta-feira, deve haver chuva em Cascavel. A mínima indica 20 graus e a máxima é de 26. Agora falamos sobre a previsão na região de Ubiratã. Segunda-feira começa com tempo firme, mas à tarde, pancadas de chuva são esperadas. A temperatura varia entre os 18 até os 26 graus. Na terça-feira, mesma situação, pode chover à tarde e à noite. Temperatura cai um pouco. A mínima é de 16 e a máxima é de 25 graus. E a quarta-feira permanecerá nublada, mínima de 16 e máxima de apenas 21 graus. E na cidade de Foz do Iguaçu, segunda-feira, a indicação é de tempo firme e a temperatura pode variar entre os 20 aos 27 graus. Na terça-feira, não chove, com a temperatura que varia entre os 20 e os 30 graus. E na quarta-feira, o tempo fecha em Foz do Iguaçu. A temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 26 graus. E agora nós vamos conferir alguns registros que foram enviados para a nossa equipe nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram nós temos uma foto da turma de Medicina Veterinária acompanhada pelo coordenador do curso, professor Adriano Cardoso, que foi até a empresa Rações e Concentrados Iguaçu, na cidade de São Miguel do Iguaçu, e aí eles puderam conferir na prática como funciona a nutrição animal, principalmente aí de bovinos e suínos dessa empresa. Além disso, nós também recebemos uma notícia muito bacana nessa semana. O jornal Estadão realizou o guia que avaliou o curso de agronomia do Centro FAG como o melhor curso de agronomia de Cascavel. Portanto, aí temos esse resultado muito bacana. E para registrar, a pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgax, o pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto, a professora coordenadora do curso de agronomia, Ana Paula Mourão Simonetti, o Mark, que é o diretor de inovação, e a Aline Gurgax, que é pró-reitora do setor de pesquisa e extensão, receberam então essa premiação muito bacana para a nossa instituição. Parabéns ao curso de agronomia. E também nós recebemos algumas imagens muito legais, porque durante essa semana, na quarta-feira, foi comemorado o Dia do Trigo, no dia 10. Então nós pedimos no Instagram que enviassem para nós algumas fotos no trigo. A Isa da Fazenda Escola enviou, muito bacana esse registro, e também alguns acadêmicos do curso de agronomia. Muito legal, obrigada pela participação, pessoal. Olha só, até com a viola no meio da lavoura também.
Além disso, a gente recebeu também belos registros do fotógrafo Neri Cardoso, que conseguiu aí demonstrar a potência de Cascavel e o tamanho do nosso agronegócio por meio dessas lindas fotos que ele enviou para nós, maravilhosos desses registros. E contamos com a participação de vocês aqui no programa. Nos siga no Instagram, no @agrofag, no Facebook também, Agrofag, e o nosso WhatsApp é o 45-3321-3970. Mande a sua mensagem, pode ser texto, áudio, fotos ou vídeos. Participe e sugira assuntos para serem tratados aqui. E lembrem-se, o programa de hoje já está no YouTube, no canal FAG. Professor Celso, muito obrigada pela sua participação conosco nessa edição especial celebrando os 70 anos de Cascavel, essa cidade que a gente ama tanto, né, professor? Até domingo que vem. Até domingo que vem. Feliz aniversário, Cascavel querida. Tchau, tchau, até mais. Tchau.